Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Como vocês já devem saber, eu sou o Matheus Schmaelter e hoje a gente vai falar sobre o demoníaco no Kierkegaard. Mas se você é muito religioso ou muito supersticioso, fica tranquilo, porque esse assunto não tem nada a ver com o diabo, ou quase nada. Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. A categoria do demoníaco, ela aparece em quase toda a obra kierkegaardiana. Ela pode ser vista em Temor e Tremor, em O Conceito de Angústia, em Estágios do Caminho da Vida, em Desespero Humano, no Diário do Sedutor e em várias notas dos diários de Kierkegaard. Mas a obra que melhor e mais profundamente trabalha essa categoria é o Conceito de Angústia, no seu capítulo 4. E ali ele define o demoníaco como a angústia diante do bem. E aqui a gente precisa definir melhor o que é angústia e o que é bem. Se você quiser saber mais sobre o que é angústia, clica aqui no card que você vai ser levado para o meu glossário sobre o conceito de angústia e ali você vai saber do que se trata. Uma característica da angústia eu preciso trazer aqui para vocês, que é a característica de ser uma antipatia simpática e ser uma simpatia antipática. Aquilo que eu já falei lá no vídeo sobre angústia, é o famoso Deus me livre, mas quem me dera. Quem experimenta angústia, experimenta um desejo e, ao mesmo tempo, uma repulsa a respeito de alguma coisa, a respeito de um objeto. Você quer e não quer ele ao mesmo tempo, né? E esse sentimento, essa experiência da angústia, ela, no caso do demoníaco, é experimentada em relação ao bem. Então, diante do bem, quer-se e não quer-se o bem ao mesmo tempo, né? Mas com uma característica mais forte da fuga, porque quem experimenta o demoníaco está fundamentado no mal em relação ao bem. E aqui o que é o bem? No conceito de angústia, especificamente, o bem ele é a liberdade, né? O conceito de angústia trabalha, apesar de se chamar o conceito de angústia, o seu tema principal é a liberdade e a condição radical da liberdade humana, como Kierkegaard ou Ralph Fiennes, o pseudônimo autor da obra, assim o concebe. Mas ela tem, o bem tem diversas formas de ser encarado na obra kierkegaardiana. Ela pode aparecer como salvação, pode aparecer como Deus, pode aparecer como interioridade, seriedade. Aqui eu vou trabalhar com liberdade porque é o contexto do conceito de angústia, eu acho que fica mais fácil também para explicar para vocês essa categoria que tem muitas nuances. Que ela se chame o demoníaco é uma referência que o Kierkegaard traz do cristianismo, não podemos esquecer que Kierkegaard é um pensador cristão, e na maneira como alguns demônios que se manifestam apresentados nos evangelhos se manifestam diante de Jesus, rejeitando a relação com ele, seja dizendo que tenho eu contigo, ou seja pedindo para se afastar dele. Então você tem a característica do demoníaco marcada justamente pela postura dos demônios diante de Jesus, que naquele contexto é o bem. No contexto específico do indivíduo que experimenta o demoníaco, na verdade o bem é a reintegração de sua liberdade, que no entanto ele rejeita e prefere estar num estado de não liberdade em que ele se encontra. E sendo o demoníaco uma categoria muito nuançada, ele pode ser percebido, ele pode ser enxergado de três formas diferentes. A primeira forma que o Ralph Fiennes traz pra gente é o estético metafísico. Diante de uma situação em que uma pessoa, por algum motivo, seja qualquer motivo, não experimenta plenamente a sua liberdade, que é bastante ampla no contexto kierkegaardiano, ela pode ser considerado que essa pessoa tenha azar na vida, ou que seja o destino dela ser pobre, ou ser presa, ou ser escrava. A gente já viu isso na história da humanidade, né? Então, atribuir a uma pessoa em que ela simplesmente aceita a sua situação de sofrimento, por exemplo, em que ela rejeita qualquer ajuda, olhar essa situação como azar ou como destino é um modo estético-metafísico de se olhar essa situação. Uma segunda maneira de se enxergar essa situação é enxergar como algo que deve ser castigado, que deve ser punido. Então, alguém que deseja permanecer numa situação que claramente é má, claramente é ruim para ela mesma, deve ser castigada de alguma forma. Essa é uma maneira ética de se enxergar o demoníaco. E por fim, algo que é muito próximo do nosso tempo, é possível enxergar o demoníaco a partir de uma lente médico-terapêutica, onde se considera que o demoníaco é meramente uma questão somática, meramente uma questão psíquica que pode ser resolvida com remédio. Vocês já devem ter visto quantas pessoas hoje em dia tomam tantos remédios para lidar com as suas próprias angústias, ou para se alienar delas, né? Porque no fim das contas, muitas vezes não se lida com a situação. É claro que existem situações em que o remédio é necessário. Não estou fazendo nenhuma apologia reversa em relação ao uso de remédios, mas em muitas ocasiões, tratar tudo com remédios é querer considerar algo que é muito mais profundo, né? Algo que é da dimensão da alma, algo que é da dimensão do espírito, algo que é meramente uma dimensão
biológica. E bem, o demoníaco pode ser enxergado dessas maneiras tão diferentes entre si, porque ele se manifesta na existência humana. E o Ralph Fiennes, o Kierkegaard, vão trazer aqui no Conceito de Angústia, que é a obra que me serve de base para falar para vocês, que o ser humano ele é uma síntese de corpo e alma que é equilibrada por um espírito. Então esse demoníaco ele se manifesta nas diferentes áreas da existência humana do indivíduo, né? E pode ser enxergado então através dessas diferentes lentes. E bem, o demoníaco ele tem algumas características, eu vou falar algumas aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu já falei a não liberdade. O indivíduo que se encontra em angústia diante do bem, ele rejeita, ele foge da liberdade. O Fiennes vai dizer, ele quer a não liberdade, que é uma contradição, porque na verdade a não liberdade já é fugir de todo querer. E, no entanto, a não liberdade é fundamentada na liberdade. O que eu quero dizer com isso? Ou o que Ralph Fiennes quer dizer com isso? Quer dizer que quem se encontra numa situação, no estado do demoníaco, porque o demoníaco é um estado, quer estar lá. Não existe nada externo que pode determinar interiormente o ser humano, né? A gente não está falando aqui de contextos políticos sociais. Em si, o indivíduo ele é livre, e se ele está num estado e que quando é oferecido para ele ser daquele estado, ele quer continuar naquele estado, de maneira perfeitamente livre, está escolhendo permanecer, nesse caso, na não liberdade. E isso provoca o fechamento hermético, como Kierkegaard o chama, porque ele aparece também em outras obras, que é o indivíduo fechado dentro de si mesmo, que não escuta ninguém, que não olha para fora, que está completamente num casulo, num invólucro, em que não importa o que se ofereça para ele, ele não escuta, ou quando ele escuta, ele simplesmente rejeita. Uma situação, por exemplo, em que a pessoa se revolta com Deus ou com algo por estar na miséria. Né? A gente pode ver uma manifestação desse fechamento hermético e do demoníaco do fechamento hermético no desespero humano, quando o indivíduo que, querendo ser si mesmo, sofre a angústia de querer ser um si mesmo que não é o seu e culpa a Deus por seu sofrimento. Quando, na verdade, ele pode tornar o si mesmo que é o seu e aceitar esse si mesmo e não o si mesmo que ele quer se tornar. Isso é uma manifestação do demoníaco. Essas duas características, eu acredito que elas são as principais para a gente entender as manifestações do demoníaco. Claramente tem outras, que eu não vou trazer aqui para vocês, porque além de serem muito complicadas, eu quero que esse vídeo seja menor mesmo. Bem, na obra kierkegaardiana, como que o demoníaco aparece? Né? De que formas ele aparece? Bom, o primeiro demoníaco que a gente encontra, se a gente seguir as obras kierkegaardianas de maneira cronológica, é no primeiro volume de Ou. A gente pode ver o demoníaco no Dom Juan, mas ele se manifesta especificamente em Johannes, o sedutor, que é quem escreve os diários do Diário do Sedutor. Nessa obra, o sedutor ele não depende de nada externo, ele vive na sua interioridade, ele vive na sua reflexão, mas ele constrói para si métodos e tem prazer em seduzir, e seduzir apenas pelo gozo estético de seduzir, nem consumar a relação ele consuma. Então, essa maneira estética do demoníaco, ela aparece como demoníaco não só porque ela meio que instrumentaliza as pessoas para o seu próprio prazer, mas porque também ela nega a dimensão dialética do ser humano, que é ser interioridade, exterioridade, temporalidade, eternidade, relacionar-se também eticamente com o próximo. Então, quando se nega essa dimensão dialética, também incorre-se no demoníaco. Um outro personagem bem pouco conhecido da gente nas obras de Kierkegaard é Quidam, que é um personagem que aparece em estágios do caminho da vida, e ele se sente culpado, profundamente culpado, ele não aceita a graça, ele se sente culpado, se arrepende do que fez, mas vive em estado de autocomiseração. E a autocomiseração é uma forma do demoníaco. Esse caso, para mim, é o caso mais curioso, que eu vou falar agora, é o caso de Anticlímacos. Anticlímacos é certamente o pseudônimo mais cristão de Kierkegaard. Ele escreve O Desespero Humano e Prática do Cristianismo, mas nele se manifesta o demoníaco porque ele confunde a si mesmo com o ideal. Ele acha que ele é o ideal do cristão, e isso é uma forma de demoníaco. A gente vai percebendo, a partir dos pseudônimos, como que o demoníaco ele está sempre relacionado com não aceitar algo que é próprio da existência. Não aceitar a si mesmo, não aceitar
a salvação, não aceitar como nós nos relacionamos com o temporal e com o eterno, ou nos confundir, perdermos-nos de nós mesmos, é um pouco do que acontece com o anticlímacos ao se confundir com o ideal cristão. Então é isso, meus queridos, é uma categoria que pouca gente conhece, que pouco se ouve falar, mas eu quis trazer para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, tenha ficado confuso, vocês quiserem dicas para entender melhor sobre isso, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui no joinha, ajuda a gente a levar esse vídeo mais longe para mais gente assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, @mateus.schmaelter, e fica ligado que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!